Vem pra cá, chega mais, é hora de você prestar atenção em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E você já percebeu que aqui no Vida e Saúde a gente se preocupa com vários aspectos da saúde, não só o seu corpo, a sua mente também precisa estar ok, precisa estar em ordem e também o seu relacionamento com Deus, porque isso tudo é o que faz a gente ficar bem. Não adianta estar bem numa área e ruim em outra, porque a gente não vai ser feliz dessa maneira. Bom, hoje você já percebeu que o assunto é sério, a gente está aqui vai falar sobre meningite e você que tem filhos, você que é uma pessoa mais velha, quem sabe, presta atenção, porque a meningite é um assunto sério, existem várias maneiras de prevenir, mas também, da mesma forma que é fácil prevenir, é também um problema que a gente precisa dar um jeito, precisa se conscientizar, tá bom? Hoje eu trouxe para você um pensamento de Skinner que disse o seguinte: educação é o que sobrevive quando tudo que você aprendeu foi esquecido. Olha que interessante. Educação é o que sobrevive quando tudo que você aprendeu for esquecido. E realmente a nossa educação precisa ser aquela coisa de baseada em princípios, em valores que vão trazer benefícios aqui para todo mundo com quem a gente convive, com quem a gente vive, nossa família, nossos amigos, o pessoal do trabalho, o pessoal da igreja, o pessoal da sua cidade. E a gente precisa aprender isso, sabe aonde? Não é na escola, não. É em casa que a gente aprende. É com o pai, com a mãe, é com a tia, com a avó, com quem criou você. Então é importante que você, que é pai, você que é responsável pela sua casa, que você aprenda a educar com amor, com disciplina e com amor. Tudo junto e com Deus à frente, com certeza. O programa está começando, você que quer dar uma olhada nele depois, você pode acessar o blog novotempo.com/vida e saúde, mas agora é hora de aprender. A gente está aqui com a doutora Odeli, que é infectologista, e eu quero saber, doutora, meningite assusta bastante porque ela se evolui muito rapidamente e eu quero entender o que é a meningite. Ok, na verdade a meningite ela é uma doença preocupante, sim. Porque ela chega a ser uma doença que envolve uma inflamação das membranas, que são as que envolvem o encéfalo, né? Como podemos ver aqui. Então, o encéfalo e a medula espinhal, eles são protegidas por essas membranas. Então, o que acontece? Existem certos agentes patogênicos, como podem ser bactérias, vírus, fungos, parasitas, inclusive a própria tuberculose, que eles podem atravessar quebrar as barreiras da imunidade, atravessar a barreira hematoencefálica e poder atacar essas meninges. E aí produz um processo inflamatório importante que ele vai gerar, por consequência, uns sintomas que, se não ser diagnosticados em forma rápida e manejados em forma rápida, eles podem evoluir até para a morte rapidamente. Rapidinho, gente. Agora, é só criança que tem risco de ter meningite, doutora, ou adultos também correm o risco? Adultos também correm o risco. Na verdade, esta é uma doença que atinge todas as faixas etárias. Toda a população. Toda a população. A senhora ouviu eu falando aqui no começo do programa os dados, né? Cerca de 40% dos adolescentes não completaram as doses de vacinação da meningite. Exatamente. E eu já ouvi dizer de pessoas também, mas a pessoa foi vacinada e mesmo assim contraiu meningite. Existem muitos tipos? Isso, como eu estava explicando, na verdade a gente não tem somente bactérias ou vírus. Existem vários tipos etiológicos que podem ocasionar a meningite. Dentro dos vírus, existem vários tipos de vírus. Assim como, por exemplo, vários vírus ocasionam sintomas de gripe ou resfriado, da mesma forma eles podem ocasionar meningite. Tanto vírus respiratórios, como mesmo complicações de algumas doenças, como sarampo, varicela, que podem complicar e dar meningite, ou outros vírus entéricos, que são transmitidos via fecal oral, mas que também podem dar meningite. Isso é a parte viral. Agora, as bactérias, elas também produzem uma meningite, que são talvez as mais frequentes e as mais graves, se não introduzir tratamento imediato. Então, essas sim têm algumas vacinas que podem proteger. E realmente é importante que é importantíssima a vacina, isso que eu queria perguntar. Quer dizer que você fala, mas tem muitos vírus ou bactérias ou até fungos que podem dar meningite, então não vou vacinar. Não, melhor um pouco de proteção do que zero de proteção, né, doutora? Exatamente. Mesmo porque não existe vacina para todos os sorotipos da meningite, porque são muitos, mas para os mais frequentes e prevalentes do Brasil, por exemplo, o Calendário Nacional de Imunização, através do Programa Nacional de Imunização, eles justamente estudaram as cepas prevalentes no Brasil, que são
as que fazem as doenças endêmicas, que podem fazer o surto, pelo menos anual, e aí propõem no calendário essas para cobrir as bactérias mais frequentes. Então, a gente tem, por exemplo, vacina para a meningite C. A meningite B, ela existe só na via particular, mas ela existe para crianças. Aí, se pessoas vão viajar, por exemplo, existe outro tipo de vacina que é ACWY, que é uma vacina que também pode proteger para pessoas que vão se expor a outro tipo de meningites, às vezes no Sudeste Asiático, às vezes na África, que vão fazer viagens internacionais. Mas o Programa Nacional de Imunização também contempla, por exemplo, a vacina de Haemophilus influenza B, que é outro agente etiológico da meningite, que ela se encontra naquela vacina pentavalente, que todos os bebês recebem logo no primeiro ano de vida. Ou seja, gente, pelo menos o calendário do governo, pelo menos aquilo que você tem aí de graça, que é garantido como direito seu, faça uso. Existe muita gente tentando... O programa não é sobre vacina hoje, mas eu vou falar aqui, porque a gente é um programa que defende muito natural, doutora. Sim, mas a gente entende também que a gente pode fazer a nossa parte. E quando a gente vacina, a gente não está só sendo responsável com os nossos filhos, a gente está sendo também responsável por toda a população, por todo mundo que está ao redor da gente, né? Exatamente. Mas eu quero saber o seguinte, quais são os sintomas da meningite, já que é uma doença que evolui rapidamente, se não cuidada pode levar à morte. Vamos tentar falar bem especificamente para os pais aqui que cuidam de crianças, que talvez sejam os mais vulneráveis, né, doutora? Perfeito. Eu acho que para a gente conversar sobre sintoma, a gente precisa separar um pouquinho adulto de bebê, Ótimo. tá bom? Porque cada um deles vai manifestar um pouco diferente. Assim, quando falamos do adulto, a gente pode pensar num quadro que, dependendo da forma de contágio, ele pode começar com um quadro prodrômico, que se chama, né, que às vezes pode ser febre, algum sintoma respiratório inicial, mas abruptamente, em forma súbita, começa uma febre intensa, cefaleia intensa, uma dor muito forte que pode evoluir com náusea, vômitos explosivos, inclusive. E aí, então, febre e dor de cabeça terrível. Dor de cabeça e fotofobia. A luz começa a incomodar muito, então, e além disso, rigidez de nuca é outro dos sinais muito característicos da meningite, tá? Porque como as meninges estão inflamadas, então elas geram uma rigidez da nuca que eles não conseguem nem mexer a cabeça para baixo, nem para os lados, tá? E essa é outra coisa que você pode evidenciar no exame físico também, através dos sintomas de irritação meninge, tá? Com adultos, basicamente isso. Isso, adultos, isso. Agora, nos bebês já é um pouquinho diferente, porque ele não se vai apresentar tão caracteristicamente. Então, muito importante os pais reconhecer nos bebês quando eles estão começando a chorar, aquele choro persistente que não passa, estão começando a recusar a alimentação, não tem inapetência, pode ter inestabilidade térmica também, hipotermia, hipertermia, na febre também, mas não é uma regra nos bebês, tá? E tem um sinal que ele se chama de grito meníngeo, que se chama nos bebês, que às vezes quando, por exemplo, você vai trocar a fralda do bebê, fazer um movimento de flexionar as pernas, ele grita porque a dor de ter envolvido as meninges que estão inflamadas, ele é muito grande. Entendi. Então, nos bebês a gente tem que tomar em conta, assim, choro, irritabilidade. Até porque os bebês não falam, né, Exatamente. doutora? Então, um adulto vai dizer, olha, eu não estou suportando essa luz, apaga tudo, fecha a janela, ou eu tô com muita dor de cabeça. Bebê não fala, bebê vai chorar quando o bebê está muito irritado. Isso. Bebê não faz manha, gente. Bebê tem incômodo e a maneira dele se comunicar é choro, né, doutora? Exatamente. Agora, eu quero saber como é que é feita a transmissão da meningite. Ok. Então, a transmissão da meningite, ela também vai depender de qual meningite seja. Certo. Tá? Existem as meningites virais, que elas podem ter transmissão fecal oral, por exemplo, se for uma meningite produzida por vírus que sejam entéricos. Então, aí, se você, por exemplo, compartilha garfo, faca, você come no mesmo lugar que uma outra pessoa. Vamos mostrar aqui que a gente já preparou, porque e essa forma de contágio é tanto para criança como para adulto. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala das meningites, por quê? Porque elas têm diferentes formas de transmissão. Aí tem a parte gastrointestinal, que é uma forma de transmissão, então é muito importante não ficar compartilhando, por exemplo, garfinhos, colheres de bebês, chupetas, a mamadeira. Importante esses não ficar. Copinhos, especialmente naqueles momentos que tem mais de uma criança junto. Ah, meu filho viu o senhor tomando suco, ele quer um pouquinho. Não é uma questão de egoísmo, que é uma questão realmente de cuidado, né? Exatamente, porque os vírus, eles colonizam a orofaringe. Não só os vírus, também as bactérias. É a boca, meningite. então. Isso. Boca e Ele garganta. fala que a transmissão é a parte da orofaringe, então é a garganta por inteiro, que ela, quando está o vírus presente, a bactéria presente aí, é aí que ela é transmitida.
transmissível, tá bom? Então, outro momento que ela é realmente muito transmissível é quando existem pessoas em hacinamento, em lugares muito fechados. Isso explica por que essa doença se produz muito mais também, por exemplo, no inverno. As meningites bacterianas, elas têm muito mais a ver com clima frio. Por quê? Porque as pessoas acostumam a estar em ambientes fechados. Igrejas, creches é um dos principais fechada. lugares que tem surto, porque um bebê tem e aí todo mundo começa a ter. Então, as doenças realmente elas se manifestam muito mais nesse tipo de lugares fechados, Entendi. tá bom? E os outros vírus respiratórios, né, que também podem evoluir com uma meningite, eles também se vão manifestar através dessa forma. Nesse mesmo ambiente. A gente tem aqui, por exemplo, guardanapos. Isso. O guardanapo ele também vai entrar em contato com as secreções orofaríngeas. Então, se a gente fica compartilhando um guardanapo, por exemplo, não dá, isso gente. Também não é dá. a mesma coisa com o copo, né? Aí, quando a gente também pensa nas toalhas, se alguém pratica atividade física em lugar fechado, já tem um pouco mais de predisposição no inverno também a entrar em contato com vírus ou bactérias respiratórias. Mas se usamos o mesmo utensílio para poder limpar nossas próprias secreções, estamos entrando com muito mais agentes patogênicos em contato. E toalhas, a gente pensa o seguinte, gente, tem que ser trocada. Você em casa, que tem toalha de rosto, toalha de mão ali, né? Tem que trocar pelo menos a cada 2 dias. Eu não sei, talvez seria trocar diariamente, né, doutora? O ideal. E em locais públicos, jamais. Não dá para ter toalha para secar a mão. É preferível... Eu, às vezes, vou e já aconteceu de ter só toalha, assim, para secar a mão, local público. Eu seco na barra da calça, porque realmente a gente precisa ter essa atenção. Você não sabe quem usou antes de você. E eu quero saber o seguinte, doutora, é possível que uma pessoa, por exemplo, com o vírus ou com a bactéria, ela tenha, mas ela não manifeste a meningite, a inflamação ou não? Existe essa possibilidade, sim. Existe uma fase da meningite que ela se chama de portador assintomático. Lamentavelmente, é por isso que essa doença também não pode ser erradicada, porque existem muitas pessoas que não tem nada de sintomas, não manifestam nenhum tipo de sinal clínico, mas eles já são portadores de uma bactéria. E aí eles convivem com ela, eles transmitem ela, mas não apresentam sintomas. Olha, mas que coisa terrível. Então aí que é por isso que é uma doença que ela é endêmica no nosso país e além disso, ela vai se manifestando na época da primavera-verão. As meningites virais, às vezes, entram em surto. Na época do outono e inverno, as meningites bacterianas são as que entram em surto. Não dá para brincar, gente. O segredo aqui que eu estou percebendo é higiene. A gente tem aqui também outras formas de contágio. Outra forma de contágio muito assim... Talvez você pense até ingenuamente nessa questão do bebedouro, porque tá todo mundo com garrafinha de água agora, né? Isso. Só que o pessoal, o que faz, né? A gente não deixa aqui de longe. O pessoal, pelo menos o que a gente vê, encosta enfia lá dentro. Encosta, ou às vezes enfia no bico da garrafa, dentro do bico aqui. E aí o que acontece? Aí a gente está pegando a secreção orofaríngea de outra pessoa, que pode estar incubando, sendo portadora sintomática. Sem nem perceber, sem nem estar com sintomas. Então, bebedouros públicos, assim, também é até difícil a gente usar aquele de bico, então, que a gente encontra, por exemplo, em shoppings. Em shoppings, as pessoas, às vezes, colocam a boca totalmente para dentro. Não dá, gente. É muito complicado. É risco, não é uma questão de chatice, não. É um risco. Uma outra coisa interessante que a gente acaba não pensando muito, doutora, ou às vezes se pensa, mas esquece. É tanta coisa pra gente fazer na vida, né, gente? A caixa d'água, a limpeza da caixa d'água. Como a senhora disse, fungos, bactérias e vírus são... A caixa d'água, ela chega a ser um cultivo, né? Uma cultura para diferentes tipos de agentes, especialmente fungos. Então, a gente tem que pensar que se não fazemos uma troca esporádica, pelo menos 3 vezes por ano, até mais, até umas 4 vezes, a gente vai estar convivendo com um zoológico dentro dessa água, né? Por favor. Pode ter todo tipo de fungos, pode ter bactérias, pode ter vírus e vamos estar entrando em contato direto com essa água que a gente pode ingerir, inalar e aí poder admitir o vírus. Quero saber o seguinte, quando a meningite é tratada e ela precisa ser tratada rapidamente, ela ainda assim apresenta riscos para a saúde, de repente sequelas, doutora? Sim. A meningite, se ela não é reconhecida em forma rápida, aí tem um risco dela evoluir tanto para a letargia, convulsões, coma, como para a morte. Mas
ela pode também produzir algumas sequelas, como ser sequelas motoras, paralisia, cegueira, perda total de audição também. Então, por isso que é muito importante poder diagnosticar rapidamente para fazer o tratamento imediato. Então, não ignorar os sintomas. Se estiver apresentando esses sintomas, acudir praticamente ao pronto-socorro prontamente para poder realmente diagnosticar e tratar. Interessante, olha só. É preciso ficar atento e você não pode ignorar os sinais que o corpo está dando. Se você tem bebês, filhos pequenos e eles apresentam alguma irritabilidade, não demore para procurar um médico. Doutora, se você pudesse dar uma dica assim para quem, de higiene, vamos dizer assim, né? Qual seria a dica principal de higiene para a gente evitar doenças, não só a meningite, mas outras tantas que são contagiosas? Então, acho que o principal para poder realmente evitar essas doenças, que muitas vezes a gente vai estar em contato sem nem saber, porque a pessoa que a gente está em contato não manifesta um sintoma. Então, é muito importante, sempre que encostar em algum material, higienizar a mão. Higienizar a mão tanto com álcool Álcool ou em com gel. água e sabão. Álcool gel, água e sabão é muito importante. Me deu até porque vontade de passar aqui um pouquinho, viu, doutora? Porque mesmo entrando em contato com as secreções, você não vai levar para a boca antes de você ter passado um álcool na mão e eliminado o vírus e a bactéria completamente. Então, essa parte é mais importante, tentar evitar lugares que não tenham ventilação adequada, também é importante. Por quê? Porque se a gente está em lugares fechados, confinados, a gente está tendo muito mais predisposição a poder tanto inalar as partículas aerossóis ou gotículas e também poder transmitir mais facilmente de uma pessoa para outra e gerar um surto de meningite. É verdade, ela falou uma coisa interessante aqui, não é só medo de pegar a meningite, tem que ter medo também de transmitir meningite, né, gente? Doutora, eu quero saber se tem diferença nos sintomas da meningite viral para bacteriana. Esses sintomas que eu expliquei no início, eles são os sintomas clássicos de uma meningite. Certo. Mas a meningite viral, ela pode se manifestar muito mais leve que uma bacteriana. Então, às vezes, ela pode chegar a vir com uma fadiga, uma cefaleia intensa, mas às vezes você faz um exame físico, você vê o paciente em um bom estado geral, mas quando você faz o exame físico, tem sinais de irritação meninge. Aí você fica na dúvida, você coleta um exame e vê que é uma meningite mesmo, não tão alterada quanto numa bacteriana. Agora, a bacteriana, ela se manifesta muito intensa e rapidamente desde o início. Como que é o tratamento, doutora? Então, o tratamento também vai diferenciar se ela é uma meningite viral e bacteriana. Certo. Se for uma viral, praticamente como todas as viroses, ela vai tender a se resolver espontaneamente através da nossa imunidade. Agora, existem algumas meningites virais que elas também são complexas, como, por exemplo, as herpéticas, tá? Quando herpes vírus, tanto 1, 2, o zoster, que ele pode chegar a ocasionar uma meningite que precisa de um tratamento também, com a ciclovir, por exemplo. E a meningite bacteriana, ela é uma meningite que precisa de antibiótico, na suspeita diagnóstica tem que introduzir imediatamente. E se sabe que o período de transmissibilidade da meningite vai ser até 24 horas após o início do tratamento. Então, depois de 24 horas, você sabe que ele já não fica mais na orofaringe, então a partir daí ele deixa de ser transmissível. Entendi. E outra coisa que é muito importante é que se alguém sabe que entrou em contato com alguém que teve meningite, tem que informar rapidamente, né, o médico para poder fazer a quimioprofilaxia, que é uma medicação para evitar contrair a meningite também. Interessante, então já vai proteger antes mesmo da doença se manifestar. Quem já teve um tipo de meningite, pode ter novamente, doutora? Lamentavelmente sim. Porque a gente conversou que existem muitos tipos de agentes etiológicos que produzem a meningite. Estou imaginando como o vírus da gripe, né? Exatamente. A gente pega uma aqui, depois daqui 2 semanas pode pegar de novo, Exatamente. Porque além de que pode ser vírus, pode ser bactéria, dentro de cada grupo etiológico infeccioso existem muitos outros. Então, você pode pegar várias vezes. E elas não te dão imunidade permanente também não. Então, se você contraiu uma vez, você se é exposto, você pode chegar a contrair uma outra vez também. É por isso que a importância da vacinação e dos cuidados. Vacinação, lavar sempre as mãos e nada de compartilhar itens de uso pessoal. Toalha de boca, escova de dente nem pensar. Maquiagem, doutora, entra nessa lista?
tudo que entra em contato com nossas secreções de uma forma ou outra. Maquiagem, então tá na lista. Garfinho, o pratinho da criança, a mamadeira, o copinho de beber água, cada um tem o seu e pronto, acabou. Doutora, obrigada pela participação aqui, viu? Eu que agradeço. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem Claramente. E será que a dor tem alguma coisa para ensinar pra gente? É isso que ele vai tratar aqui no Claramente. E tem essa salada deliciosa, levíssima e cheia de proteína para você aprender aqui no programa de hoje ainda. Eu vou ali e já tô de volta.